Boa tarde, é uma alegria estar com você, começando para todo o Brasil, ao vivo, o programa Vida em Foco, nesta quinta-feira, aí na programação da TV Evangelizar, que está em todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, também estamos na Sky. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Esse é o primeiro tema que vai abrir para que nós entendamos como que nós podemos fazer crescer em nós esses dons e por que eles são importantes. E para isso nós vamos conversar com o professor Diogo Peixoto, que é doutor em teologia e também gerente da diretoria de identidade institucional da PUC Paraná. Também vamos ter acesso a algumas cartas que foram escritas de próprio punho por Santa Dulce dos Pobres e que se transforma em um livro que agora será compartilhado conosco. E também vamos falar sobre inovações em medicamentos, tanto para crianças quanto para idosos. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Você que nos acompanha diariamente aqui na TV Evangelizar, já sabe quais são os dons do Espírito Santo, o porquê de nós falarmos sobre esse assunto, benefícios. Bom, nós vamos conversar com o doutor em teologia, professor Diogo Peixoto, que fala comigo aqui de Curitiba, né? Mas ele tinha muitos compromissos hoje. Agradeço muito o teu encaixe na agenda, viu, doutor Diogo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carol, a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade e também por via remota podermos conversar hoje. Podemos contar com a tecnologia, isso é muito bom, né? Doutor Diogo, me diz uma coisa, nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, os dons do Espírito Santo. E como teólogo, né, eu sei que nós poderíamos falar como leigos, poderíamos falar do ponto de vista bem espiritual, mas na teologia, como que é colocada essa questão dos dons do Espírito Santo para a gente começar a nossa conversa? Quando a gente fala dos dons, Carol, inclusive de maneira geral, na Bíblia mesmo, a palavra dom significa, ou pode significar graça, aquilo que Deus nos concede como um presente, ou aquilo que Deus nos concede como uma capacidade, como uma inclinação. Portanto, dom não é alguma coisa mágica, né? Mas, de início, dom é o próprio Deus que se dá a nós. O fato de que Deus habita em cada um de nós, desde o nosso batismo, para aqueles que são cristãos, significa que há em nós, Deus nos concede, por graça e de graça, dons especiais, que servem para a nossa santificação pessoal, servem para o exercício do nosso ministério, servem para a nossa missão enquanto seres humanos, enfim. Os dons de Deus nos acompanham em toda a nossa trajetória de vida. Mas aqui há um detalhe importante, quando nós falamos especificamente dos dons do Espírito Santo, nós já os recebemos, e aqui estamos falando, claro, para a grande maioria de telespectadores cristãos, né? Nós já os recebemos no batismo. Olha só que coisa interessante. Normalmente nós católicos temos a inclinação de acreditar que a gente recebe os dons do Espírito Santo, aqueles 7, né? Nós já vamos falar sobre eles daqui a pouco, lá no sacramento do Crisma, não é assim? É meio que uma espécie de convenção. Mas na verdade não, a gente já os recebe no batismo. Por quê? Porque se o Espírito habita em nós, né? Desde o nosso batismo, Paulo diz que nós somos templos do Espírito. Os dons nos acompanham por toda a nossa vida. Então faz sentido que desde o batismo a gente já os receba de Deus e possa utilizá-los no dia a dia da nossa trajetória aqui neste mundo. Muito legal, bem lembrado, viu, doutor Diogo? Agora você mencionou os 7 dons. Claro que lá na Crisma com mais idade nós temos a condição de reafirmar esse sim, né, que foi dado lá atrás no batismo por alguém, geralmente, né, pelo menos os católicos geralmente pegam desde crianças. Mas e daí quando a gente resgata esses 7 dons, que também é catequético, quer falar de cada um deles? Claro, Carol, veja só, parece um pouco de realmente, como você bem lembrou, de um exercício catequético, né? A gente pode lembrar dos 7 dons, a fortaleza,
a sabedoria, a ciência, o conselho, o entendimento, né, ou inteligência para alguns, piedade e o temor de Deus. Não que seja absolutamente necessário que a gente decore essa lista dos 7 dons, mas por que então Deus nos concede esses dons como presentes e nos concede lá no nosso batismo? Porque cada um destes dons, e o Espírito é o grande agente desses dons, serve para uma necessidade da própria vida humana. É preciso que haja ciência diante dos fatos da vida, não é verdade? Temor de Deus, que eventualmente é entendido como uma espécie de pavor, não é isso, né? Significa uma relação de entendimento de que Deus é muito superior a cada um de nós, então não tenhamos a pretensão de ser como Ele. A sabedoria, a piedade como um exercício de humildade, né? De nos colocarmos diante de Deus como filhos, como dependentes dEle. Então, quando a gente pensa nos 7 dons, e aqui tem uma expressão teológica, eu quero compartilhar contigo e com os telespectadores, que vai ficar fácil da gente entender. Esses 7 dons, nós dizemos que eles são dons infusos. Infusos. O que significa ser um dom infuso? É um dom que Deus nos concede, de fato. Ele infunde em nós, como se Ele depositasse em nós estes dons, a todos nós que somos batizados, para que eles nos acompanhem ao longo da vida. Nós usamos uma outra expressão bonita, dizendo que esses dons são dons de santificação, ou para santificação pessoal. São dons que eu e você e os nossos amigos que nos acompanham recebemos de Deus para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. E quem faz isso com a gente? O Espírito Santo de Deus. Ah, que legal. Então, é bom que você falou isso, né? Que às vezes o pessoal fica, ainda mais na frente de um professor, um doutor em teologia, fica achando que tem que decorar todos esses nomes. Mas mais do que isso, é entender que eles são dados por Deus a nós. E, portanto, esse chamado à santidade realmente é para todos. Isso tá de acordo com o que nós acreditamos na nossa doutrina, né, doutor Diogo? Com toda certeza. Você sabe, Carol, que isso que você está dizendo é uma coisa tão evidente, mas tão esquecida por nós que somos cristãos. Lá nos anos 1960, o Concílio Vaticano II, foi um evento bastante importante da história da igreja, disse exatamente isso. Todos, e quando a gente diz todos, são todos. Aqueles que são batizados são chamados à santidade. Santidade não é coisa de padre, de religioso, de religiosa, do papa ou dos bispos. Santidade é coisa de todos nós. E como que a gente é santo? Porque o Espírito é santo. Olha só que trocadilho interessante. Nós só somos santos porque o Espírito que habita em nós é santo. Então a santidade não é estar nos altares, santidade é viver o Evangelho. E como é que a gente vive o Evangelho? Por graça. O Espírito nos concede os seus dons, esses 7 dons, para que a gente viva a santidade. Mas aí, se me permite emendar já nessa tua pergunta, por que então que a gente fala do crisma? Ou fala que no crisma a gente recebe outros dons? Olha só que interessante, Carol. O sacramento do crisma também é chamado de confirmação, né? Você usou essa expressão bonita. A gente confirma o que a gente recebeu no batismo. Sabe uma outra palavrinha interessante que a gente pode dizer que a gente recebe de Deus no crisma? Não são mais dons infusos. Estou usando palavras técnicas aqui, mas você vai entender. Infusos é o que Deus nos dá. E o que são os dons do crisma? São os dons efusos. Efuso significa o quê? Aquilo que eu recebi no batismo é confirmado e agora eclode como dom para serviço de quem? Da comunidade. Por isso nós dizemos que o sacramento do crisma é o sacramento da maturidade cristã. Aquilo que eu recebo no batismo do Espírito serve para minha santificação pessoal e o Espírito que eu recebo no crisma serve para quê? Para edificação e para o bem da igreja, ou seja, das pessoas, dos cristãos, dos meus irmãos e irmãs, não só para mim, mas sobretudo para eles. Nossa, que bonito. Deve ser muito boa as tuas aulas, viu, professor? Eu estou aqui, né, uma linguagem tão leve, tão interessante, prende, muito legal poder falar sobre um assunto que eu sei que é tão profundo, né? Daria para ficar técnico até, como você usou essa expressão, mas que bom poder falar numa linguagem bem acessível. Eu gosto de conversa simples. Eu sei que é mais difícil falar simples, não é? Traduzir aquilo que é complexo no simples é tão difícil quanto estudar uma coisa complexa. Exatamente. Bom, a gente falou então sobre essa questão do batismo, né? Você fez a referência com a crisma, disse que é a graça de Deus e que depois isso se transforma em fruto para as outras pessoas. Tem algo que a gente possa fazer nesta caminhada? Eu sei que tem a graça, mas nós também acreditamos nas virtudes
que vão manter ou repelir essa graça de alguma forma. O que a gente pode fazer para manter em nós esses dons do Espírito? Basicamente, Carol, e aqueles que nos acompanham, duas coisas. Eu tive a satisfação de poder ser aluno de um grande teólogo brasileiro, falecido alguns anos atrás, o professor Francisco Catão, e ele dizia o seguinte: a primeira atitude do cristão diante da ação do Espírito é aquela chamada de docilidade. Docilidade, lembra que Jesus fala no Evangelho: deixai vir a minhas criancinhas. Sabe o que é ser dócil? Ser dócil não é fazer o que o outro simplesmente manda. Ser dócil é ter um coração ensinável, ter um coração aprendente. Isso é ser dócil. Ser dócil ao Espírito significa o quê? Não colocar aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho como verdade, diante da verdade do Evangelho. Essa é a primeira atitude, ser dócil, ser moldável nas mãos de Deus, né? Paulo diz: somos vasos de barro, né? Que carregamos um tesouro. E a segunda atitude, não são apenas essas, mas só para sermos o mais didático possíveis aqui, a segunda atitude é a oração. Papa Francisco, na manhã de hoje, num discurso a padres hispanos que trabalham nos Estados Unidos, disse assim: dediquem mais tempo à oração. Quanto mais tempo a gente dedica à oração, não aquela oração que nos tira do mundo, sabe? Aquela oração que nos separa da realidade, mas a oração como encontro e diálogo com Deus, mais a gente abre espaço para o Espírito. A gente vive num tempo em que a gente acha que tudo é oração, mas na verdade não é, né? Tudo pode ser feito em espírito de oração, mas parar diante de Deus todos os dias, seja na liturgia, na oração pessoal, na meditação da palavra, isso aquece. Paulo diz que reaviva a chama do dom de Deus que está em nós. E o fogo na Bíblia é símbolo do Espírito. Nossa, muito bom. Professor, te agradeço, viu? Agradeço o seu tempo, sua dedicação. E deixo o contato aqui da PUC Paraná Oficial, para você que quer saber mais sobre os cursos, sobre a teologia, sobre o Espírito Santo. Muito obrigada, viu, doutor Diogo? Um abraço. Carol, muito obrigado. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Até. E eu lembro a você que nós estamos próximos do Natal Solidário, 20º ano já, que nesse ano acontecerá no dia 16 de dezembro, ali na Praça Nossa Senhora de Salete, que é a região do Centro Cívico de Curitiba. E esse vai ser um momento onde nós teremos o alto de Natal, a entronização do Menino Jesus, momento de adoração, é claro, a Santa Missa, e show com o padre Reginaldo Manzotti. E você vai poder acompanhar presencialmente, mas também pela TV Evangelizar. Então, acompanhe conosco a partir das 15 horas aqui na nossa programação. Agora a gente vai para um intervalo e na volta nós vamos saber mais sobre as cartas de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Já eu volto. Voltamos com o programa Vida em Foco e com a Produtos que Evangelizam. Denise está aqui, tudo bem? Tudo bem, Carol? Graças a Deus. Ótimo. E essa mesa que está linda hoje, já até elogiei, né? Aqui, assim, as cores, tudo, né? Linda, né? Tudo voltado para Nossa Senhora de Guadalupe. Exatamente. E para o tratado, né? Para nossa consagração, que está acontecendo. Você está acompanhando, né? Todo dia, às 9h45, aqui na TV Evangelizar. O pessoal que tem o livro e que, de repente, não acabou de ler quando eu estava lá pegando no seu pé, leia agora, tá? Eu ainda não parei de insistir. Eu falei assim pro pessoal, eu só estava tentando agilizar a tua vida, entendeu? Mas é muito importante você ler. Sabe por que eu tenho insistido? Porque você vai entender verdadeiramente o que é essa consagração. Entende? É claro que as orações, se a gente for pensar, são a parte principal, né? Nós estamos nessa preparação para lá na frente receber a consagração. Só que a nossa inteligência também é um instrumento de Deus para Ele se aproximar de você. Então, quando você lê e você entende, Ele está ali fazendo as revelações no teu coração pela obra do Espírito Santo, viu? Então, leia, se você não tem. Está lá no site? Tem pelo site? Tá disponível, livro. A pulseira chegou também, tá disponível. A pulseira chegou, né? Lembra, a pulseira é para o dia 12 de dezembro, que nós vamos fazer a consagração. Então, dá tempo de você pedir, receber
Pedi e recebereis, lá no site da Produtos Evangelismo. E daí a gente criou um ambiente hoje, Carol, com kit. Que é uma sugestão já pro altar, exatamente, né, em casa. Montar o altar em casa. O kit incensário com a pinça, carvão e o incenso. Então, tá pronto, né? E a vela segura aqui, né, para decoração, que não queima o dedo, né? Essa aqui é boa para as crianças, tem medo, pro Natal. Né, em casa. Muito Tem legal. uma velinha eletrônica. E a imagem lindíssima, né, que tem essa e outras opções lá que eu vi. Isso, exatamente. Muito essa bem. E mais algumas opções no site, loja física Curitiba e Fortaleza também. Muito bem. Então, muito obrigada, Denise. Carol. Sempre bem-vinda, muito obrigada. Tá? Bom, gente, agora eu quero ver se a gente consegue entrar ao vivo aqui com a irmã Maiara Santos. Ela é missionária das obras sociais da irmã Dulce. Está lá na cidade de Salvador, na Bahia. Ela também é integrante do conselho editorial desse livro que surgiu desses manuscritos de Santa Dulce dos Pobres. Então tem um time que está participando dessa edição e que vai tornar possível para a gente ter o acesso ao livro. Vamos ver se a gente consegue entrar com a irmã. Olá, irmã Maiara, tudo bem, minha querida? Boa tarde, Carol, paz e bem. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, telespectadores. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu, minha querida? E eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de vocês, a obra de Irmã Dulce, maravilhosa, e fiquei muito feliz de saber que vocês estão nesse trabalho, nessa linha editorial. Me conta como que foi, né? Como que está sendo esse teu envolvimento? Quais que são as cartas que estão ali nesse livro, irmã? Pronto, com a canonização de Santa Dulce, Carol, em 2019, as obras sociais Irmã Dulce, especialmente Maria Rita, têm sentido muito forte no coração o desejo de perpetuar o legado de Santa Dulce, os valores, sobretudo para gerações que não conviveram com ela. Então, o professor Oswaldo Gouveia, que inclusive faz parte do conselho editorial, já há algum tempo vinha falando que nós precisávamos tornar conhecida as cartas de Santa Dulce dos Pobres, para que as pessoas também pudessem conhecer, para além da freira que fez a caridade e ajudou os pobres, mas pudesse de fato entrar na intimidade de Santa Dulce, né? Então, esse livro reúne 59 cartas, em sua maioria inéditas, cartas que ela escreveu para familiares, benfeitores, amigos, enfim, para diversas pessoas. E essas cartas mostram o lado humano de Santa Dulce. Uma mulher que sofreu, que sentiu saudades, que teve dor, que se alegrou, que tinha uma preocupação também com a natureza, mas, acima de tudo, essas cartas revelam desde sempre o profundo desejo de amar e servir que Santa Dulce tinha, de amar e servir aos mais pobres, reconhecendo em cada um a presença do próprio Cristo. Então, mergulhar nessas cartas é uma experiência de mergulhar no coração de Santa Dulce dos Pobres. Que legal e que trabalho importante, né? Porque eu particularmente entendo que quando nós vemos a vida de um santo e vê, como você falou, essa parte da natureza mesmo dela, né, a parte humana, é como se, de alguma forma, nós pudéssemos nos aproximar mais desses santos. E isso se torna um espelho, uma inspiração para seguir nessa vida, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre os dons do Espírito Santo e saber que tem essa ação de Deus, mas que também tem um ser humano que está disposto a fazer isso. E a gente consegue ver isso nas cartas, né? Exatamente, Carol. Como você falou, o santo, ele é um ser humano. O convite à santidade Deus faz a todos nós. Todos os batizados, todas as pessoas de boa vontade são chamadas, de fato, a viverem uma vida santa. E muitas vezes nós achamos que os santos são pessoas distantes e que quase não têm uma natureza humana. E quando a gente lê cada carta de Santa Dulce, a gente percebe que foi justamente na humanidade de Santa Dulce que Deus a permitiu alcançar a santidade. Então, por exemplo, a gente encontra cartas ali de Santa Dulce, onde ela escreve para benfeitores, dizendo da sua preocupação com a perpetuação da obra. Ela escreve muitas cartas para as irmãs do instituto que ela fundou, que é o Instituto
que eu pertenço, dizendo sobre a vida religiosa, a importância do perdão, a importância de viver em união. Por outro lado, ela escreve muitas cartas para Maria Rita, que é sua sobrinha, hoje superintendente das obras, dizendo a saudade, né, que ela sentia de Maria Rita, porque na época Maria Rita morava no Rio de Janeiro e Irmã Dulce, obviamente, aqui em Salvador. Então a gente vai percebendo, né, nas cartas, Irmã Dulce, a religiosa, mas também a gestora, a tia, a mãe espiritual, e a gente vai percebendo que o santo, ele tem sentimentos, né? Tem um coração humano, e a diferença é que esse coração humano está aberto para fazer a vontade de Deus. Então, em todas as cartas de Santa Dulce há algo de unânime. Ela sempre diz que ela é um instrumento da providência divina. Então, é um coração humano, mas que está totalmente aberto para fazer a vontade de Deus. Irmã, e quem quiser adquirir esse livro vai ajudar o Instituto também? Como que é feita essa venda? Pronto, esse livro, ele foi feito com 2 objetivos, né? O primeiro deles é justamente levar ao conhecimento do público, como eu já falei, a espiritualidade e os valores de Santa Dulce, mas também ajudar as obras sociais Irmã Dulce aqui em Salvador a continuar com a sua missão. Então, Carol, 100% da comercialização, das vendas, né, deste livro serão revestidas para as obras sociais Irmã Dulce, que é um complexo gigantesco, você conheceu. Sim, nós atuamos na área da saúde, na área da educação, atuamos na ação social, também na espiritualidade, porque nós temos aqui o santuário. Então, 100% da comercialização desse livro será destinada justamente para as obras sociais Irmã Dulce. Então, você adquire uma obra muito bonita e, ao mesmo tempo, faz um ato de caridade. Esse livro ele pode ser adquirido através da nossa loja virtual. Eu vou deixar um endereço aí para vocês. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, eles vão colocar no GC, sim. Pronto. Então, loja.irmandulce.org.br. Vou repetir. loja.irmandulce.org.br. Então, para quem está fora de Salvador, né, em outros estados, em outros países, podem adquirir o livro através da nossa loja virtual. E para quem mora aqui em Salvador, pode adquirir esse livro na nossa loja física, que fica ao lado do santuário, aqui em Salvador, no bairro de Roma, que você conheceu. Sim. E volte mais vezes para nos visitar. Mas com certeza, fui muito bem acolhida ali no santuário de Irmã Dulce, e saber que ela é a primeira santa brasileira é algo também que anima nosso coração, né? Então, agradeço também a tua participação hoje aqui com a gente, Irmã Maiara Santos, missionária das obras sociais Irmã Dulce, e integrante do conselho editorial do livro Cartas de Santa Dulce, direto ali da sede das obras. Quer deixar um recado final, minha querida? Nós agradecemos, Carol, por essa oportunidade, né? Como você falou, Santa Dulce, ela é a primeira santa brasileira e tem muito a nos ensinar. Eu costumo dizer que Santa Dulce ela é uma mestra, porque nos ensina, sobretudo, o amor, né? A capacidade que o amor tem de transformar e de salvar vidas. E, ao mesmo tempo, a gente, mais uma vez, quer agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram na construção desse livro, especialmente o conselho editorial, que foi formado por Carla Silva, Gilberto Strunk, Luciana Savagé, Márcio Digier, Maria Rita e Oswaldo Gouveia, e as pessoas também que nos ajudaram no patrocínio desse livro, porque sem eles esse sonho não poderia ser realizado. E também agradecer a você pelo convite, e estamos à disposição também de vocês, e que Santa Dulce lá do céu interceda por nossas vidas todos os dias. Amém, minha querida. Muito obrigada, viu? Um abraço, Deus abençoe. Um abraço. E olha, lembrando que nós temos no nosso episódio especial de Santa Dulce, lá no YouTube da TV Evangelizar, viu?
a respeito de Salvador Católica, que foi a última peregrinação que nós fizemos e que tem essa produção original da TV Evangelizar. Mas nós também preparamos uma matéria especial para entender todo esse processo das 59 cartas de Santa Dulce, como você ouviu ali da irmã Maiara. Acompanhe comigo essa matéria. Paz e bem. A primeira santa do Brasil recebeu mais uma grande homenagem. E não se trata de uma biografia ou algo do tipo. É um livro diferente. É um sonho antigo, meu e de toda a equipe do Memorial de Santa Dulce. A gente precisava mostrar para as pessoas esse lado humano de Santa Dulce. Uma pessoa que, como todos nós, tem medo, tem saudades, tem preocupações, tem insônia, tem projetos, é uma pessoa de bom humor, apesar de todas as dificuldades. Essa Santa Dulce que a gente revela nesse livro de cartas. A obra traz um mergulho nas memórias de Santa Dulce dos Pobres, reunindo nada menos que 59 manuscritos da religiosa baiana entre os anos de 1930 e 1980. Temos cartas que ela direciona para a congregação, que também é um acervo enorme. E nessas cartas ela revela a preocupação com as Filhas de Maria, Serva dos Pobres, o instituto que ela criou para ajudá-la na manutenção do carisma, do amar e servir. Então é um livro muito rico de mensagens de amor, de humildade, de compaixão e de empatia. O leitor se coloca no papel de destinatário das cartas, conhecendo um pouco mais o lado humano e bem-humorado daquela que se eternizou como o anjo bom da Bahia. Tem um caso muito engraçado de um senhor que tinha um pequeno comércio próximo das obras e ela, quando precisava de uma escada, uma furadeira, ia lá para pedir a ele. Quando ele não estava, ela deixava um bilhetinho tipo: seu Abelardo, isso é um assalto, estou levando uma furadeira. E ele selecionou, guardou esses bilhetes todos ao longo dos anos. E estão aqui agora para revelar esse lado também do humor, né? Dessa sensibilidade que ela nos passava o tempo todo, apesar de tantas dificuldades. Bem-humorada, caridosa e humana, Irmã Dulce era mesmo do povo. E como todo brasileiro, também amava futebol. Santa Dulce também tem um lado de torcedora, né? É mais uma faceta que as pessoas às vezes não conhecem. Ela torcia pelo time do Ipiranga e o jogador preferido dela era o Popó. Ela dizia que se Popó tivesse nascido depois, seria o Pelé. Era tão bom quanto o Pelé. E ela gostava de jogar bola, empinar pipa. Era uma criança como outra qualquer. Recentemente, a irmã virou Santa Dulce. Nos grandes gestos e nas pequenas atitudes do dia a dia, manteve firme o propósito de amar e servir. A sobrinha e xodó de Irmã Dulce fala dessa herança com muita emoção. Mãe dos pobres, anjo azul dos alagados, a pessoa que se preocupava com todos. Ela era mãe de toda a humanidade. A obra de Santa Dulce, o trabalho de Santa Dulce, por todos os valores que representa para a nossa humanidade, principalmente nos dias de hoje, que a gente precisa tanto de paz, de amor, de empatia, é o maior legado que a gente pode ter. E nesse clima a gente sai para o nosso intervalo e voltamos falando sobre inovações em medicamentos para crianças e idosos. Já eu volto.
De volta com o programa A Vida em Foco, e já nós vamos falar sobre inovação em medicamentos. Mas antes eu quero te lembrar que nós teremos o primeiro Evangelizar é Preciso, Divinópolis, em Minas Gerais, com a data que você vê aí, dia 9/12, um sábado, com o tema Reveste-me da Armadura de Deus. Então agora é o momento de você se programar, né? Estamos há praticamente um mês, não é isso? Nem isso, não, nem isso. Então, Padre Reginaldo estará com você, com o Ministério Evangelizar é Preciso, e você vai poder dizer que participou do primeiro de muitos, se Deus quiser, viu? Mas agora sim, vamos entrar nessa área da saúde, junto com inovação. O meu segundo convidado, terceiro na verdade, né? Hoje a casa tá cheia, viu? É o Trajano Felipe Barrabas Xavier da Silva, farmacêutico, também coordenador do bacharelado, né, interdisciplinar em saúde no Centro Universitário Internacional Uninter. Bem-vindo, Trajano. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, e você? Graças a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que traz tanta dúvida, né, para as pessoas e que é de uma importância assim fundamental. Sim. Porque muitas vezes decide entre saúde Deixa eu arrumar e minha doença. cadeira aqui, peraí. Fica à vontade. Peraí, pra você não ficar pronto. Então, espero poder ajudar um pouco, né? Com certeza. Esclarecer alguma Vai coisa ajudar, para com as pessoas certeza. que estão nos assistindo. Meu querido, e me diz uma coisa, quando a gente fala em inovação nessa área de medicamentos, e me parece que é algo mais específico, né, para crianças e idosos. Vamos começar por essa definição. O que é essa inovação que a gente está falando? Certo. A inovação, na verdade, ela está muito ligada a nichos de mercado que estão sendo encontrados para problemas específicos, né? Tá. 2 problemas específicos que a gente tem em relação aos medicamentos estão ligados a criança e idosos. Crianças porque existe uma tendência grande das crianças rejeitarem o medicamento, Tá. né? Pela tamanho, ingestão mesmo. Exato. Tá. Às vezes o sabor, né? E o idoso pelo fato de também ele Da ter deglutição, dificuldade. Exatamente, Tá, isso. então é visando o conforto mesmo, conseguir fazer com que a Isso. medicação chegue no Exatamente, paciente. exatamente. Tá. Entendi. Esse tipo de inovação ela está mais voltada hoje para a farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação ela percebeu esse nicho de mercado a partir do momento que começou a fazer um estudo bastante grande do abandono Dos medicamentos, no meio do tratamento. Exatamente. Às vezes Tá. as pessoas têm estudos que falam até 30% de pessoas nem começam a utilizar o medicamento. Vai no médico, tá com a receita e nem vai pra frente. Isso Exatamente. acontece. 30% é bastante. Mas é uma quantidade bastante grande. E daí a indústria farmacêutica foi olhar para esse número. A indústria farmacêutica não. A indústria Não. farmacêutica trabalha muito com a questão de... como é que eu posso explicar para você? Dosagem, talvez? Eles trabalham, na verdade, com medicamentos que atingem uma grande parte da população. Mas sempre vai não ficar individualizado. Não. Sempre vai ficar tá. uma parte de fora. E a gente tem uma quantidade menor de formas farmacêuticas, que é como a gente chama o formato do medicamento, o formato final, né? Voltados para criança e para idosos. E dessa forma as farmácias de manipulação começaram a se especializar nesse ponto. Entendi. E daí o que eles fizeram? Qual que foi a inovação? Então, foi transformar, né, aquelas formas tradicionais, a cápsula, o comprimido, aquele xarope amargo, né, em outras formas que atraiam mais, no caso, as crianças, né? Então, hoje a gente vê por aí farmácias produzindo medicamentos na forma de sorvete, É mesmo? pirulito, bala de goma. Nossa! Tem várias formas diferentes. Então, as farmácias resolveram inovar, porque, na verdade, a forma é só para você conter o medicamento ali dentro, Sim. né? E se a gente consegue, então, fazer com que essa forma fique mais agradável e seja mais que fácil, incentive né? o uso de alguma exatamente. Isso acaba trazendo vantagens muito grandes. Entendi. Então isso é uma tendência das farmácias de manipulação. É mais que da você tá farmácia de falando. manipulação. Sim. A indústria ela não consegue Por enquanto, abranger. pelo menos não, né? Pelo menos não. Pelo menos por enquanto não. Talvez no futuro, mas existe essa tendência também à indústria farmacêutica de trazer um pouco mais de conforto. Tanto que hoje a gente tem, por exemplo, aquelas canetas que são utilizadas para aplicação de insulina, Tá. que elas são muito mais práticas
do que aquelas seringas que a gente utilizava antigamente. Então, as canetas você coloca uma dosagem padrão ali, e toda vez que você for fazer a aplicação, sempre vai ter aquela dosagem. Quando a gente trabalha, a gente mesmo medindo na seringa, às vezes pode acontecer de ter uma dose um pouquinho diferente. Pode acontecer. Sim. Que interessante isso, né? E você vê como uma tendência, você vê um aumento nessa procura desses medicamentos, sim? Sim. Tem um caso que eu acho bastante interessante, que está muito ligado ao dia a dia das pessoas hoje, que são as pessoas que estão preocupadas com o peso, elas querem emagrecer, geralmente, né? E muitas pessoas não conseguem abandonar o chocolate. Né? Então, as farmácias de manipulação hoje, elas estão colocando medicamento dentro de um chocolate. Claro, um chocolate sem açúcar, né? Mas um chocolate que faz com que a pessoa continue utilizando o chocolate, não precisa abandonar isso, mas ao mesmo tempo ela está tomando medicamento. Então eles substituíram como uma forma até de controlar o que é que a pessoa está ingerindo, né? Porque ele vai cuidar da dose, provavelmente até desse chocolate, né? Sim, tem toda a questão farmacêutica em eu cima, acho né? que para quem, vamos dizer assim, tem uma tendência a ser chocolatra mesmo, é difícil abandonar. Então, se você consegue fazer o seu tratamento e você consegue ainda aliar esse chocolate, nem que seja um, ao invés de vários, né? Mas melhor pelo menos um. Que faz o tratamento, pelo menos, né? Com certeza. Sim. Trajano, e você sabe se essa indústria de manipulação, né? Sim. Que nós estamos falando, se eles já conseguem perceber uma adesão maior na continuidade do tratamento, que você disse que era um problema, né? Sim. Essa interrupção, ou nem começa o tratamento. Sim. Existem trabalhos também que já mostram isso, que essa adesão é muito maior e o abandono é muito menor. Porque tomar remédio ninguém gosta. Ninguém gosta. Se você de alguma forma apresenta aquilo como algo mais interessante, mais fácil, mais prático, a pessoa faz mais, né? Faz. Porque o nosso cérebro é bem assim, são coisinhas pequenininhas, né? Exatamente. Que atrai ou que repele, né? Uma diferença mínima que pode fazer que você adira ou não um tratamento, por exemplo, né? Sabe que você falando isso, eu lembrei que teve uma indústria americana que ela mudou a fórmula e era vitamina, né? Nem estamos falando de remédio aqui, um complexo vitamínico. Certo. Saiu daquele remédio grande para fazer a goma mastigável. Sim. Porque eu acho que nem os adultos, né, que nem estão aí nessa faixa que a gente está falando, não gostam de ficar engolindo toda hora um remédio, né? Sim. Parece que ela tá numa condição de doente. Não parece que tem um estigma assim também? Também. E também tem a questão do sabor, né? A gente tem, por exemplo, a vitamina C, a gente tem hoje aqui no Brasil, assim, né? É na forma de goma, então é muito mais gostoso, mais saboroso você tomar uma vitamina C na forma de uma goma do que tomar um comprimido que muitas vezes tem um sabor ácido que incomoda um pouco, né? Sim. E tem alguma contraindicação por esses formatos? Por exemplo, o próprio corante, o açúcar, enfim, não sei se é usado açúcar, mas o adoçante, tem alguma contraindicação? Na verdade, quando é feita uma prescrição de uma forma dessas, essa prescrição já tem que estabelecer tudo isso. Se pode ou não açúcar, se pode ou não corante. Então, tudo já vem pré-estabelecido. Não é uma contraindicação, mas um cuidado que tem que se ter em relação a crianças é evitar que esses produtos fiquem... Porque pelo fato de serem gostosos, saborosos, né? Isso. Porque senão ela pode achar que é um doce, pegar e ela tá tomando uma medicação. Exatamente. Isso é bem lembrado. Verdade. E no caso do idoso, existe o problema que o idoso geralmente ele não toma um medicamento, ele toma vários medicamentos ao mesmo tempo. É preciso, de qualquer forma, seja o medicamento tradicional ou esse medicamento inovador, é preciso sempre um cuidado bastante grande em relação a isso, para que ele evite trocas, evite de pular tomadas, evite de tomar mais de uma vez o mesmo medicamento. Nesse ponto, eu recomendo sempre que o idoso ele procure seu farmacêutico de confiança e peça para o farmacêutico ajudar. Existem várias formas, vários esquemas que a gente pode fazer para tentar evitar que isso venha acontecer. Entendi. E é possível, por exemplo, mesclar mais de um
medicamento em uma fórmula dessa? Em alguns casos, alguns sim. Casos alguns dá. casos, Daí sim. reduz também a quantidade de medicamentos. Sim, isso também o farmacêutico vai avaliar sempre, né? Quando chega uma prescrição, ele vai avaliar se, de repente, aquela associação pode ou não ser maléfica. Ah, entendi. Porque pode acontecer de duas substâncias acabarem fazendo um efeito terceiro, além daquele efeito que a gente está esperando. É bom também, mas isso daí aí o farmacêutico cuida disso, né? Com certeza. Com certeza. Olha, Trajano, agradeço, viu? Que tema diferente hoje aqui pra gente fechar, né? Grupo Ninter no Instagram, se você tem mais alguma dúvida, agradeço, viu? Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu espero ter ajudado um pouquinho, mostrado um pouquinho desse universo todo. Tem muita coisa pra gente falar, né? Então, às vezes, tentar ficar dentro desse foco é difícil, porque a vontade é de... Eu passaria a tarde aqui contando histórias para você, falando sobre medicamentos para você. Mas eu me coloco à disposição, se você tiver alguma dúvida, seus telespectadores tiverem alguma dúvida. É só entrar em contato ali pelo Instagram. Então tá bom. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Bom, e como hoje é quinta-feira, nós temos quinta-feira eucarística logo mais às 19 horas. Esse vai ser o terceiro dia, Virtude da Caridade, rezando Fazei nos Santos com o Padre Jorge Fortunato, 19 horas. Logo mais, nós vamos ter o programa Leitura Orante da Palavra com Dom José Antônio Peruso, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 17h30. Então, daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, você acompanha o nosso arcebispo metropolitano de Curitiba, que é doutor cientista da Bíblia. Então você tem essa, digamos, oportunidade de conhecer desta palavra bíblica com quem é o especialista para falar aqui na grade da TV Evangelizar. E além disso, nós temos um encontro amanhã, né? Então, amanhã às 3h30 da tarde, você aqui comigo, e nós finalizamos com as imagens de São Luís, no Maranhão. Quem me acompanha pelo canal 42.1. Então, um abraço para você, até amanhã e fique com Deus.